Já na antiguidade, Aristóteles tinha dito que o método matemático não serve para a física, tá certo? Porque não há correspondência exata entre a ordem matemática e a ordem dos fatos da natureza. Tá certo? Mais tarde se acreditou que havia. Com Galileu disse, não, Deus escreveu o livro da natureza em caracteres matemáticos. Tá certo? E hoje se sabe que de fato não é bem assim, de fato quem tinha razão é Aristóteles. Existe um hiato entre um mundo e outro. Você tem uma estrutura lógico-matemática da realidade, estrutura dentro da qual a própria ideia de probabilidade é um componente dela, tá certo? Em seguida você tem, vamos dizer, a realidade manifesta, tá certo? A qual depende da anterior, que por sua vez não depende dela de maneira alguma, quer dizer, as leis da matemática e da lógica não dependem da existência deste universo tal como ele está constituído, tá certo? E, no entanto, é uma ordem perfeitamente real e existente, tá certo? Então, já levando isso em conta hoje em dia, se a gente lembrar disso hoje em dia, nós vemos que todas as discussões sobre a origem do cosmos, etc., elas são, vamos dizer, de um nível metafísico muito baixo, né? Porque não levam em conta que a estrutura lógico-matemática é pré-existente, independente da existência do universo como tal, e, no entanto, ela é algo, ela não é um nada. O problema, vamos dizer, da origem do cosmos está vinculado, está dependente de um outro problema muito maior, que é, vamos dizer, qual a origem da estrutura da realidade. Não da realidade manifesta, mas da estrutura dela. Né? Mas isso aí você exigir com as pessoas que discutem o assunto hoje, esses cosmólogos e até tipo Stephen Hawking, então chega a conceber isso está tão acima da imaginação deles que nem entra em linha de conta. Então quer dizer que essas abordagens elas baixaram para o materialismo pueril, materialismo de criança. Né? Oi. Os fenômenos da natureza, então, pelo fato de eles passarem por essas duas variáveis, eles não têm a mesma perfeição dos fenômenos matemáticos? Não tem. Mesma perfeição, você usou algum termo? A relação dedutiva, que de duas premissas segue uma consequência necessariamente, tá certo? Ao passar para o processo espaço-temporal, tá certo? Ela se converte num tipo de sucessão que não é exatamente assim, que não tem esta inexorabilidade. Tá entendendo? Não consegue isolar as causas exatas que dão tal efeito. Não é só que você não consegue isolar. Não, se não conseguir isolar, seria um deficiente do nosso conhecimento. Tá certo? Não é possível. Não, simplesmente não é possível. Isso faz parte do modo de existência da natureza, ela não ser redutível à pura lógica matemática. Porque é fácil você perceber que a estrutura lógico-matemática do universo é, vamos dizer, uma estrutura de possibilidades que independe da manifestação de qualquer delas. Então, quer dizer, a existência deste universo com a sua estrutura física presente, ele não determina a estrutura lógico-matemática, mas ao contrário, ele é a realização de um conjunto de possibilidades dentro dela. Mas isto é para as pessoas entenderem que o universo físico não é uma realidade inicial. Ele não é o começo das coisas. Está compreendendo? A origem deste cosmos é uma coisa, a origem da realidade é outra completamente diferente. Quer dizer, quando não existia nada, eu digo, peraí, a possibilidade estava estruturada, ela não era anárquica. Antes da criação do cosmos, já 2 mais 2 não dava 5. Você está entendendo? Então isso estava perfeitamente determinado. Está compreendendo? Então você poderia dizer, bom, então nós temos aqui uma estrutura racional, tá certo? Que é independente de tempo e, portanto, ela é eterna. Daí você tem a estrutura da eternidade, A estrutura da eternidade é a primeira realidade, evidentemente, tá certo? Então,
Acontece que essa estrutura da eternidade, ela contém todas as possibilidades que se manifestarão no tempo, não é isso? Não é determinada por nenhuma delas. E se contém, vamos dizer, todas as possibilidades que se manifestam dentro do campo da realidade cosmicamente existente, não há nada que exista neste cosmos que não esteja contido na estrutura da possibilidade. Basta isso para você ver que a hipótese de um desenvolvimento aleatório da realidade ela é absurda in limine. Não precisa nem continuar, porque se nada existe no cosmos que não esteja dentro da estrutura da possibilidade, e se a estrutura da possibilidade é organizada internamente, tá certo? Então, vamos dizer, a razão preexiste à realidade. O logos preexiste à realidade. Ou, no princípio, era o verbo. Não pode ser de outra maneira. Agora, as pessoas que discutem esse assunto hoje são no primarismo tal que não são capazes nem de chegar a isso. Quer dizer, o mínimo conceito metafísico, embora eles tenham uma metafísica implícita, né? Embora o simples fato do sujeito usar de instrumentos matemáticos para estudar isso está afirmando, tá certo, né, a ordem matemático-racional pré-existente e está afirmando a existência da ordem lógico-matemática eterna, tá certo? E eu não percebo que está fazendo isso. É a hora que o sujeito fez uma conta, no físico, que fez uma continha pequenininha, de 2 mais 2, ele já está afirmando isso. Então, a distinção de Hegel é perfeitamente válida. Quer dizer, existe o mundo da razão, existe o mundo da natureza, espaço-temporal, e existe o mundo da mente humana, o mundo do espírito, como ele chama, tá certo? Que, de fato, sintetiza os dois. Se não sintetizasse os dois, nós não seríamos capazes de dizer isso que estamos dizendo agora. Eu posso perceber isto, tá certo? Porque o mundo da minha mente, tá certo? Ele sintetiza os dois anteriores. Ele não sintetiza quantitativamente, claro, porque para isso eu precisaria saber, conhecer toda a estrutura da razão e todo o universo. Tá certo? Mas funcionalmente ele sintetiza. Quer dizer que o modo de existência da mente humana é um modo que é diferente do mundo lógico-matemático e do mundo da natureza.